Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura da Palavra de Deus? Então abre aí em 1 Reis, capítulo 7, vamos ler o 7, 8 e o 9 hoje. Ontem meu marido leu com vocês, meu marido é uma bênção, gente, tão bonzinho. Ele leu aí com vocês até o 6, né? Eu tava ali atrás de uma menininha, mas eu estava acompanhando com ele. A leitura, vamos lá? Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez o pórtico de colunas, de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura. E o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgavam, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a este. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre as pedras finas, de pedras grandes sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas lavradas segundo as medidas de cedro. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e pórtico daquela casa. Só um minuto, pessoal. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão e Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali. E fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Tá ali chorando porque quer comer, mas acabou de jantar. Eu acabei de dar um negocinho pra ela comer doce e quer comer mais. Aí eu tive que trancar a porta da cozinha pra ela não comer. Tá ali chorando, tá brava. Se eu deixar, ela quer comer o dia inteiro, gente. O dia inteiro, não posso deixar. Ela já tá gordinha. Porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 captéis de fundição de cobre, para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um captel, e de 5 côvados a altura de outro captel. Filha, senta ali no sofá, vai. Não, pão agora não, você acabou de jantar. Tomou suco. Mamãe deu sobremesa, senta ali. Pão depois, tá bom? Amanhã, pão de manhã, na hora de tomar café, tá bom? Filha, não chora não. Vem cá na mamãe, vem. Só um minutinho, só. Versículo 17. As redes eram de obra de redes, as cintas de obra de cadeira, para os captéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um captel e 7 para outro captel. Assim fez as colunas juntamente com as 2 fileiras ao redor, sobre uma rede,
para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, que de 4 côvados. Os capitéis sobre as 2 colunas estavam também defronte em cima do bojo, que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor. Estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição, de 10 côvados de uma borda até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo de sua borda ao redor havia botões que cingiram, por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras da base, por cima e debaixo dos leões, dos bois, juntas de obras tendidas. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra das rodas de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos, e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, seus ombros saíam da base. E no alto de cada base havia uma altura redonda no meio de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, e cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita de cada da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias, e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases. Como também o mar e os bronzes e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões, e as pás, e as bacias, e todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Sartã. E deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número,
não se averiguando, pois, o peso do cobre. Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição. Oi, filho. Eita, que lindo! E os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os espevitadores, também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias, e os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimo, e as coiceiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas do seu pai Davi, a prata e o ouro, os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Eita, uma construção gigantesca, né? Dedicação do templo, capítulo 8. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos e os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes, alçaram a arca, e trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os utensílios sagrados que haviam no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregava, e ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor, ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e cobriam a arca e os seus varais por cima. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedras que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Salomão fala o povo. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi, para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar a casa ao meu nome, bem fizestes em propor em teu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém o teu filho, que descender de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e constituí ali lugar para a arca, em que está o concerto que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. E pôs Salomão diante do altar do Senhor, em frente toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo da terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpristes com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois,
Ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho para andares diante de mim, como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho te edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, sejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo, quando orares neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puseres sobre ele juramento, para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu, então, nos céus, e age e julga os teus servos, condenando-o ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu, então, nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna a levá-lo à terra que tens dado aos seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converteres dos teus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do teu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faz e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem, como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque o enviares, e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegestes, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos dos inimigos, para que os que os cativarem os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e oraram a ti para a banda da terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegestes, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a oração e a súplica, e faz-lhe justiça, e perdoa ao teu povo que houver pecado
contra ti todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faz-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tirastes da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu povo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de que ouvires em tudo quanto clamarem a ti, pois tu, para tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, que teu servo, quando tirastes os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Que oração bonita, né? Essa oração de Salomão, muito bonita. Salomão abençoou o povo. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares em seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E oferecendo Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparava os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor é muito pequeno para nele caberem os holocaustos, e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amaté até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. Gostava das festas do povo lá, era dias. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Capítulo 9. É muito besogueira, mamãe. Hey. Fala oi pro povo. Fala oi, povo, vamos ler a Bíblia? Ai. Manda beijo pra Jesus. Manda beijo pra Jesus. Como é que você manda beijo pra Jesus? Manda? Anana. Manda beijo pra Jesus. Linda. Capítulo 9. O Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração. Bonita a oração dele, né? E a tua súplica, que suplicando fizestes perante de mim. Santifiquei a casa que edificastes, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei e guardares meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei. E esta casa que santifiquei meu nome,
lançarei longe da minha presença. E Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará, e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Para que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades da terra da Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-me terra de Cabu até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azó, e a Megido e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer e a Bet-Oron, a Baixa, e a Baalate, e a Tadmor, no deserto daquela terra. E a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou, dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus e os que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois dele, na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo serviu até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, chefes de seus carros e de seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, da sua casa, que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos no altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso que estava perante o Senhor, e assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar do Suf, na terra de Edom, e mandou Irão com aqueles naus, os seus servos marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Aleluia. Terminamos aqui os capítulos, né? 7, 8 e 9. Amanhã nós leremos o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. Amém? E vamos ver. Vamos continuar a leitura e vamos ver, né, o que Salomão vai fazer. Que o Senhor possa abençoar o seu sábado. Amanhã nós estamos de volta. Ore ao Senhor, peça ao Senhor entendimento, né? Se precisar, volte à leitura. A ideia é essa, né? E que Deus abençoe a vida de vocês.